Vamos lá. Como sempre, tenho aqui mais perguntas do que eu poderia responder. Tem 12 páginas de pergunta aqui em letra pequena. 13 páginas. Bom, Matheus Anetti diz o seguinte: a aula de hoje está incrível, obrigado. Gostaria de saber, além da influência do marxismo cultural, quais outros fatores o senhor julga terem colaborado para a decadência intelectual brasileira? Bom, um fator fundamental foi o Concílio Vaticano II, com a confusão que criou na igreja, consequente desorientação, né, e o ingresso de dezenas de igrejas evangélicas, das quais 80% são de pessoas despreparadas, improvisadas aqui em seminários evangélicos dos Estados Unidos, do dia para a noite, dá lá meia dúzia de liçãozinha para o cara chega no Brasil dizendo besteiras evangélicas e pronto, acabou. Né? Esse pessoal não tem condição de ser pastor de coisa nenhuma, mas chega no Brasil e, dado o vácuo religioso, você ocupa um espaço e faz muito bem de ocupar, na verdade. Eu confesso que durante uma época da minha vida eu tinha mais saco para escutar pregação na igreja evangélica do que para escutar padre dizendo besteira de teologia da libertação na igreja católica. Né? No batismo da Leila eu tive que sair no meio do batismo para não bater no padre, tanta besteira. Daí eu ia lá no, sei lá, no R.R. Soares, ele falava menos besteira. Né? Bom, a R.R. Soares já tem algum preparo, mas tem muita gente que não tem mesmo, mas a maioria não tem mesmo. Né? Então tudo fabricado aqui nos Estados Unidos. Em segundo lugar, nós precisamos ver o seguinte: a história do Brasil foi feita por três entidades: a Igreja Católica, a Maçonaria e as Forças Armadas. De maneira que basta você destruir uma delas e tudo cai. A Igreja Católica caiu com o Concílio Vaticano II. Isso é absolutamente inegável. Não é questão de você ser contra ou a favor do concílio. Fala, bom, eu não considero que eu tenho capacidade para ser contra ou a favor do concílio, mas observar suas consequências históricas não é tão difícil assim. Pelos frutos conhecereis. Não é isso? Bom, quando você vê o Papa Bergoglio, aí eu digo, bom, ele é a consequência última do Concílio Vaticano II. Né? Com relação às Forças Armadas, houve um imenso trabalho de penetração desse pessoal comunista nas academias militares desde os anos 70. Foi nisso que se especializou o famoso Quartinho de Moraes. Essa é a área dele, na infiltração comunista nas Forças Armadas. A gente vê pelo estado que ficou, por exemplo, a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra virou um antro de pregação comunista mesmo. Parece que a Escola Superior de Guerra fechou, né? Nós só podia fechar mesmo, aquilo estava muito ruim. Né? E a maçonaria, bom, eu não sei o que se passa bem dentro da maçonaria, tá certo? Mas eu sei o seguinte: esse negócio de maçonaria é um perigo, por quê? O maçom, o que é que ele pensa? Ele sempre vai ser mais fiel aos irmãozinhos do que aquilo que ele pensa. Isso é batata. Né? Então ele pode odiar o outro politicamente, falar, não, mas esse aí é irmão, não pode mexer. E assim tudo termina em pizza. Esse aqui é o grande problema com a maçonaria. Quer dizer, eu não vou entrar nas discussões tradicionais de maçonaria e igreja católica, mesmo porque no Brasil elas se colocam de uma maneira diferente. Você sempre teve, desde o tempo da independência, tem uma imensa interpenetração das duas coisas. Né? E eu não vejo a maçonaria empreendendo grandes campanhas anticatólicas ou anticristãs no Brasil. Eu, de fato, não vejo. Em outros países, como a França, aconteceu. Né? O Brasil está cheio de católico maçom, né? Bispo maçom. Então isso virou uma geleia geral, como dizia o Bruno chamava ele de Décio Punhetário. De Décio Pinhetário. É a geleia geral. Mas este problema, vamos dizer, da lealdade maçônica aos irmãozinhos, isto é um problema, isto é um pepino. Pois sabe, a FHC é maçom, Lula é maçom, acho que o Stedley também é, e o outro também é maçom, então não pode tocar. E foi o mesmo problema com o Fidel Castro. Fidel Castro tem um acordo com a maçonaria. Resultado, ninguém nunca mexeu nele. Então, falam mal, mas de longe, né, e realmente não fazem nada. E agora, esta coisa da abertura do comércio americano, isso é só para favorecer o regime existente, isso aí não tem a menor dúvida. O próprio Papa, que agora vai para Cuba, não vai querer receber os dissidentes. Então já sabemos de que lado ele está. Né? Se o Papa é maçom também não sei, mas agora, hoje em dia eu não duvido mais de nada, tudo pode acontecer. Né?
Então não vem dizer que não, o cara é anti-maçom. Não sou anti-maçom de menor grau. Aliás, sempre disse, sem a maçonaria nada se fará de bom na política brasileira. Mas tem que sanear a Igreja Católica, as Forças Armadas e a maçonaria. Tem que chegar para vocês e falar, os maçons falam, vocês têm que parar com essa história de proteger os irmãozinhos, mesmo quando o cara está destruindo o país. Vocês não podem fazer isso. Né? Tem que parar com esse acordo, com essa pizza eterna, tá entendendo? E olha, essa lealdade também não é tanto assim. Vocês viram o que aconteceu na Romênia, que o grão-mestre da maçonaria dedou metade da maçonaria, foi todo mundo para cadeia. Isso eu vi. Eu estava lá, conheci o cara, entendeu? Bom,